Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos estudar Física Moderna, um ramo da física que surge ao final do século XIX e início do século XX, quando se acreditava que não havia mais nenhum fenômeno físico para ser descoberto. Porém, era necessário explicar o porquê de alguns resultados experimentais não estarem de acordo com a física clássica, e é neste contexto que surge a física moderna. A seguir, vamos falar um pouco sobre a teoria quântica da radiação, a física de partículas, a teoria da relatividade e a radioatividade. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria quântica da radioatividade. Em dezembro de 1900, Max Planck publicou sua teoria quântica, que foi um dos marcos iniciais da física moderna. Todo o corpo emite radiação eletromagnética, já que parte da energia térmica de agitação das partículas se converte em radiação, cuja intensidade depende somente da temperatura do corpo, e não de sua composição química. A física clássica dizia que a radiação era emitida em escala contínua, porém essa teoria não explicava os experimentos com ondas de comprimentos menores que 3.000 nanômetros. E é para resolver este problema que Planck lança a ideia de que a radiação é emitida e absorvida por átomos em pacotes discretos de energia proporcionais à frequência f de oscilação. Planck lançou a equação da quantização de energia, onde E é a quantidade mínima de energia absorvida ou emitida. Pode ser calculada através do produto entre H, que é a constante de Planck, e a frequência. Logo, um oscilador elementar tem sua energia aumentada ou diminuída em valores múltiplos de HF, que é o quantum de energia. A energia de Planck também admitia que os átomos ocupavam níveis de energia quantizados e só poderiam absorver ou emitir energia quando mudassem de nível. Quando um átomo permanece em um estado quântico estacionário, ou seja, quando permanece em um mesmo nível, ele não absorve nem emite nenhuma energia. Planck e muitos outros físicos não acreditavam na existência real dos quanta. Ele achava que sua teoria era apenas para resolver o problema sobre a radiação, porém acabou explicando vários fenômenos que a física clássica não resolveu, inclusive o efeito fotoelétrico que veremos a seguir. Agora eu vou falar um pouco sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons a partir da iluminação por radiações eletromagnéticas, que por meio de experimentações foram observadas 4 características principais. A emissão é praticamente instantânea, só ocorre se a radiação incidente tiver uma frequência maior que um valor mínimo característico do material irradiado, que determina a frequência de corte. Quanto maior a intensidade da radiação incidente, mais fotoelétrons são emitidos, e acima da frequência de corte, a energia cinética dos elétrons emitidos é uma função linear crescente da frequência da radiação incidente. Albert Einstein explicou o efeito fotoelétrico em 1905, a partir de 3 postulados. O primeiro é que a luz é formada por pequenos pacotes de energia HF, chamados quanta de luz, posteriormente chamado de fótons. 2. Que os quanta de luz são absorvidos ou emitidos de forma integral. E 3. Que ao incidir sobre a superfície de um metal, cada quanta de luz transfere sua energia HF a um elétron. Parte dessa energia é usada para tirar o elétron do material onde se encontra. O valor da energia mínima para extrair um elétron é chamada de função trabalho fotoelétrico, e o resto da energia é convertida em energia cinética do fotoelétron. A energia cinética do fotoelétron pode ser calculada por meio da energia cinética máxima, que é igual a F menos W, onde W é a função trabalho do material. A física de partículas é a área da física que estuda as partículas elementares que constituem a matéria, se dedicando também ao estudo da radiação emitida pelas partículas e a interação entre elas. Na escola, aprendemos que as partículas fundamentais do universo são os átomos, porém, estudando mais profundamente, se descobriu que os átomos são constituídos por prótons, elétrons e nêutrons. Mais à frente ainda, se descobriu que os prótons e nêutrons são constituídos por outras partículas, os quarks,
que são conhecidos como partículas fundamentais, ou seja, elas são indivisíveis e não há subpartículas. Lembrando também que os elétrons são partículas fundamentais. Essas partículas fundamentais são organizadas no chamado modelo padrão, que trata-se de uma teoria que descreve essas partículas fundamentais e como elas interagem. Esse modelo é dividido em duas partes, partículas de matéria e partículas de força. As partículas de matéria usam as de força para interagir. As partículas de matéria se dividem em dois grupos, os quarks e os leptons. Os quarks, que possuem 6 partículas, o quark up, o quark down, o quark charm, o quark strange, o quark top e o quark bottom. Os fundamentais e mais famosos são os up e o down. Por exemplo, um próton é constituído por 2 quark up e 1 quark down, e um nêutron por 2 quark down e 1 quark up. Os quarks também possuem cargas elétricas fracionárias, portanto eles nunca estão sozinhos, e sim aglutinados formando outras partículas, e as partículas formadas pelos quarks são chamadas de hadrons. Há também o grupo dos leptons, que possui o elétron, o muon, o tau e os neutrinos, um associado ao elétron, o neutrino eletrônico, o associado ao muon, o neutrino muônico, e o associado ao tau, neutrino tauônico. Além disso, também é importante saber que para a maioria das partículas conhecidas, existem uma antipartícula com carga elétrica de sinal oposto. Quando uma partícula se encontra com a sua antipartícula, ambas se aniquilam, liberando grande energia na forma de luz, de acordo com a equação de Einstein. Agora vamos falar da segunda parte do modelo padrão, as partículas de força. As interações entre partículas se dão com uma das 4 forças fundamentais da natureza. A força gravitacional, que é mediada hipoteticamente por partículas chamadas gravitons, a força eletromagnética, mediada pelos fótons, a força forte, mediada pelos gluons. A força forte é responsável por manter os prótons próximos um do outro dentro do núcleo do átomo. E também a força fraca, que é mediada pelos bósons Z e W. O bóson Z é uma partícula neutra e o bóson W é uma partícula que pode ser tanto positiva quanto negativa. Essa força apenas atua quando houver reações radioativas. Agora vamos estudar um pouco a teoria da relatividade restrita, que foi apresentada em 1905 por Albert Einstein e estuda os fenômenos a partir de referenciais inerciais, que são aqueles onde a lei da inércia é válida. Essa teoria possui como base dois postulados. O postulado da relatividade, que diz que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais, e o postulado da constância da velocidade da luz, que diz que a velocidade da luz é constante e tem o mesmo valor em todos os referenciais inerciais. Estes dois postulados geram algumas consequências. A primeira delas é a dilatação do tempo, que ocorre quando em altas velocidades o tempo passa mais devagar, ou seja, o intervalo de tempo é diferente de um referencial para outro. Porém, esse efeito é mais significativo em velocidades próximas à velocidade de propagação da luz no vácuo. Podemos calcular o tempo na equação. Δt relativo é igual a Δt próprio sobre a raiz quadrada de 1 menos v sobre c ao quadrado, onde o Δt relativo é o intervalo de tempo para o observador em repouso, o Δt próprio é o intervalo de tempo medido no referencial inercial, que está em grande velocidade, o v é a velocidade do corpo e c é a velocidade da luz no vácuo. Outra consequência é a contração do comprimento, que ocorre quando um corpo em alta velocidade tem seu comprimento reduzido em comparação ao seu comprimento inicial em repouso. Este comprimento pode ser calculado através da fórmula L é igual a L' vezes a raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado, onde L é o comprimento do objeto em movimento e L' é o comprimento do objeto em repouso. Outro resultado é que, devido ao segundo postulado, foi necessária a criação de uma nova fórmula para adição de velocidades. Por exemplo, se temos duas naves espaciais que estão prestes a se colidirem e possuem velocidades iguais a 0,8 c cada, lembrando que isso é a velocidade da luz, segundo a relatividade de Galileu, cada uma mediria 1,6 c para a velocidade da outra, o que não pode ocorrer porque nenhum corpo pode se mover com uma velocidade maior que a velocidade da luz. Portanto, essa soma é calculada por
Vzinho' é igual a Vzinho menos Vzão sobre 1 menos Vzinho vezes Vzão sobre C ao quadrado, onde Vzinho' é velocidade medida no referencial R', Vzinho é velocidade medida no referencial R da Terra, e Vzão é velocidade do referencial R' em relação à Terra. E por fim, temos a equivalência massa-energia, onde a massa pode se converter em energia e a energia pode se converter em massa. Se um corpo está em repouso, ele possui energia igual a E0 é igual a mc ao quadrado, onde E0 é a energia de repouso, m é a massa e c é a velocidade da luz. Se o corpo está em movimento, ele passa a ter uma energia cinética relativística. A energia total vale E, que é gama vezes mc ao quadrado, sendo gama igual a 1 sobre a raiz de 1 menos v sobre c ao quadrado. E a energia cinética é calculada através da expressão E é igual a gama menos 1 vezes mc ao quadrado. A respeito da radioatividade, ela foi descoberta em 1896 por Antonio Becquerel, através de um experimento usando placas fotográficas que estavam veladas na luz. Então, quando ele expôs as placas ao elemento urânio, ele percebeu que havia raios que estavam atravessando essa proteção, e foi aí que começou a radioatividade. E posteriormente, em 1899, Ernest Rutherford descobriu outro tipo de radiação por meio dos compostos do urânio. Então ele separou de acordo com seu poder de penetração, chamando de radiação alfa, beta e gama. O decaimento radioativo é um fenômeno de transformação de um átomo em outro através da emissão de radiação por meio de seu núcleo. Começando pela radiação alfa, que apresenta a massa igual a 4 e o número atômico 2, tendo uma velocidade de deslocamento de 10%, aproximado da velocidade da luz, e também tem um baixo poder de penetração na matéria. Já a radiação beta, nós tem um número certo da massa e possui número atômico igual a -1, e seu deslocamento é cerca de 90% da velocidade da luz, e tem um poder de penetração intermédio. Agora sobre a radiação gama, que é uma onda eletromagnética originada a partir da emissão de alfa e beta sobre o núcleo de um átomo. Então, sendo assim, ela não é formada por partículas, e sim pela emissão dessas duas radiações. Ela não apresenta número de massa nem de número atômico. E essa velocidade do deslocamento é 100% da velocidade da luz. E ela tem um maior poder de penetração da matéria em comparação às outras. Também temos tipos de desintegração da radioatividade ou decaimento, começando pelo decaimento da radiação alfa, que também é conhecido como primeira lei de Soddy, que acontece quando o núcleo de um átomo instável ele elimina a partícula de radiação alfa, formando um novo núcleo, portanto um novo átomo, em que seu número atômico é 2 unidades menor que o átomo de origem e a massa é 4 unidades menor também. Um exemplo é o caso do urânio, que tem 92 número atômico e 238 de massa. Ele elimina duas partículas de radiação alfa, portanto o número atômico cai de 4, chegando a 88, e a massa cai com 4 também, chegando a 234, que é o número do rádio. 88 número atômico e a massa 234. O segundo tipo de desintegração da radioatividade é o decaimento de beta, que é a segunda lei de Soddy, que é quando um núcleo de um átomo instável elimina a radiação beta, só que diferente da radiação alfa, na formação desse novo núcleo e átomo, o elemento, o número atômico, ele cresce uma unidade maior, uma unidade a mais, enquanto a massa, dessa vez, não cai nem aumenta, se mantém. Ou seja, por exemplo, no urânio, que tem o número atômico 92, quando houve a eliminação de uma partícula de beta, o número atômico cresce para 93 e a massa se estabiliza em 238, que é o caso do átomo de Neptúnio, que tem o número atômico 93 e a massa 238, igual ao urânio. Por fim, o último tipo é o decaimento de gama, que com a radiação da gama não apresenta massa nem número atômico. Quando o átomo é formado, ele elimina seu núcleo,
permanecendo da mesma forma, ou seja, com o mesmo número de prótons nêutrons em seu interior. Então, logo a radiação gama não promove transformação de um átomo em outro. Por exemplo, no urânio 9238, houve a interação da partícula gama e não houve alteração.